Eu queria iniciar esta humilde reflexão fazendo uma proposta a você. Se você puder agora fechar os seus olhos um instante, por favor, feche os seus olhos, de verdade. Agora abra os seus olhos e, por favor, agradeça a Deus porque neste momento você conseguiu abrir os seus olhos. Vai chegar um momento em que você fechará os seus olhos e não conseguirá abri-los mais. Enquanto você conseguir esse movimento, fechar e abrir os olhos, é sinal de vida, de chance, é sinal de que ainda dá tempo. Quantas pessoas gostariam de estar ouvindo o evangelho que acabamos de ouvir, mas não podem porque já se encontram na eternidade. Agradeça a chance de você estar participando, mesmo que à distância, desta Eucaristia. Novidade. Encare esse momento como uma grande novidade. Por isso eu comecei elogiando a sua coragem de se reservar, se desligar de tudo e acompanhar a transmissão desta Eucaristia. Quando eu era mais moço, eu gostava muito de ouvir uma versão do Salmo 22, há tantas versões, mas esta versão era a que mais me acalmava e a que mais me ajudava a entender o que vamos meditar como proposta nesta noite. Nós cantávamos mais ou menos assim: Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Com certeza muitos se lembraram dessa versão do Salmo 22. Vou repetir: Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Querido diácono Luizinho, meus irmãos e irmãs, eu gostaria de propor 2 palavras para resumir o evangelho de hoje. 2 palavras. Há tantas possibilidades: escuta, seguir, seguimento, mas eu gostaria de propor 2: sensibilidade e aconchego. É assim que vejo o evangelho de hoje, nesse momento: sensibilidade e aconchego. Jesus, ele é muito sensível. Ele se depara com um povo, o povo de seu tempo, dominado pelos dirigentes da época, fariseus, que só queriam explorar o povo. Estavam dominados pela vaidade, pela arrogância, pelo autoritarismo, se achavam donos do povo. Jesus tinha um olhar que alcançava longe. Ele percebia a intenção maléfica dos dirigentes daquela época. Eu insisto: sensibilidade. Há dias eu disse: o órgão mais importante em Jesus não é o coração, é o olhar. De que adianta ter um coração bom se não conseguimos enxergar quem precisa estar dentro dele? Tenho uma certa reserva quando algumas pessoas gostam de admitir: eu tenho um coração tão bom. É sinal de alerta. Vale a pena perguntar se a pessoa tem um bom olhar, se ela consegue enxergar além, se ela consegue enxergar como Jesus. Sensível, ele consegue enxergar a trama de seu tempo. A palavra redil aparece no início da proclamação de hoje. Redil, curral, o lugar onde as ovelhas se encontravam. Nós precisamos abstrair a leitura joanina. Não sou exegeta, gostaria de ser, mas quero aproveitar a oportunidade que tenho de chamar você para ir além da letra e aprofundar, não ficar com mensagens superficiais,
sem aprofundamento. Não dá para um aprofundamento precioso. Mas vamos aproveitar esse pequenino espaço. Na literatura joanina, redil, curral, é o símbolo do templo, onde as ovelhas estavam e onde elas estavam sendo exploradas. Vale a pena recordar quando Jesus entra no templo e faz um chicote e expulsa os vendilhões do templo. Porque o lugar onde as ovelhas se encontravam, o povo de Deus, havia muita exploração. E insisto, os dirigentes da época eram uma voz a conduzir para o mal, para tirar a vida, tirar a saúde, para explorar. O redil, o templo, onde as ovelhas se encontravam. Por isso ele tem a coragem de dizer: quem entra pela porta é o pastor. Os ladrões e os assaltantes entram por outros lugares. Ele chama os fariseus de ladrões e assaltantes, aqueles que estavam tirando a vida do povo, tirando a vida do povo. Quem entra pela porta, entra para cuidar, porque vê com sensibilidade a necessidade de quem precisa de verdade. Quem entra por outros lugares está pensando em si, explorar para proveito próprio. É assim que os fariseus faziam na época. Aproveitavam da autoridade, aproveitavam dos títulos, das funções, para serem enérgicos, ásperos, aqueles que espantam, não aqueles que atraem. Jesus tem a coragem de dizer: eu sou o bom pastor. Ele entra pela porta. Não, ele tem a coragem de ir além: eu sou a porta. Tanto é que o sinal de cuidado e de carinho de Jesus é de tirar as ovelhas. Não sei se repararam, mas as ovelhas saem do curral, saem do redil. Foi assim que nós ouvimos o texto. Elas não foram expulsas pelos dirigentes, elas foram tiradas por Jesus. A voz verdadeira, o comando verdadeiro, a sua voz era seguida pelas ovelhas e não pelos estranhos. Chegou a voz verdadeira, chegou o comando verdadeiro, chegou a voz que veio para cuidar, fazer crescer, edificar. Perdoe-me o exemplo, mas quando eu também era mais jovem, eu me lembro quando eu assisti pela primeira vez ao lado da minha mãe um filme que muitos da minha época assistiram com certeza, Uma Linda Mulher. Uma mulher que ganhava a vida de uma forma estranha e alcança o coração de um homem que, quando percebe as suas qualidades, tem a coragem de perguntar: você nunca teve vontade de sair dessa vida? Nunca me esqueci da frase que ela disse para respondê-lo: é sempre mais fácil acreditar no negativo quando tem sempre alguém para nos colocar para baixo. Em alguns momentos, muitas coisas da nossa vida acontecem por permissão nossa. As ovelhas estavam sendo exploradas no templo, e muitas delas por permissão de cada uma delas. E de repente chega uma voz que faz crescer, uma voz que valoriza. Será que nas nossas vidas não tem acontecido da mesma forma? O nosso ouvido recebendo a permissão para ouvirmos vozes que nos colocam para baixo, vozes que não nos ajudam a crescer, vozes que não nos valorizam. Eu não estou falando de mimo, eu não estou falando de bajulo, eu estou falando de pessoas sensíveis, capazes de nos ajudar com a sua voz, com a sua presença, a nos lançar para a frente, a nos tirar de um lugar que não traz vida. Jesus foi essa pessoa para o povo de seu tempo e é essa pessoa para nós. As ovelhas não são expulsas pelos dirigentes exploradores do tempo de Jesus. As ovelhas são tiradas. Jesus ia à frente e elas o seguiam. Deixemos Jesus ser o nosso cuidador.
nos alcançar com a sua sensibilidade, com a sua voz, porque Ele não tem outro objetivo a não ser fazer-nos crescer, fazer-nos ir para frente, ser o nosso aconchego. É a segunda palavra que resume o Evangelho de hoje: aconchego, aconchegante. Jesus foi aconchego para o povo de seu tempo. Jesus, quando permitimos, é o nosso aconchego. Ele se faz aconchegante. E o que é aconchegante? É o lugar onde a vida gosta de estar. Aconchegante é o lugar onde a vida gosta de estar. Por isso que no decorrer da vida elegemos pessoas, o marido, a esposa, o namorado, a namorada, o amigo, o companheiro de trabalho, pessoas que realmente chegam em nossas vidas com aconchego e são aconchegantes. São pessoas que, pelo simples fato de estarem ao nosso lado, mesmo sem dizer nada, são sinais de aconchego. Não nos exploram com possessividade, não nos exploram com ciúmes, não nos exploram com algo que nós não conseguimos ofertar. São aconchego, são aconchegantes. E nós gostamos de estar ao lado dessas pessoas, porque aconchegante é o lugar onde a vida gosta de estar. Jesus é aconchego, Jesus é aconchegante. Em muitos momentos da vida, a nossa destreza se limita ao fato de apontar defeitos, ao simples fato de apontar falhas, erros. A gente não consegue enxergar além. E em muitos momentos falta em nós a nossa oportunidade de olharmos para nós mesmos e perguntarmos se estamos sendo aconchego e aconchegantes. Será que temos percebido os termômetros que perto de nós vão indicando se estamos sendo de verdade aconchegantes? Quanto tempo as pessoas conseguem ficar perto de você? Quanto tempo as pessoas conseguem te suportar? Você é procurado pela leveza? Ou você é procurado porque não tem como? É o único jeito, é o que tem. Você consegue perceber que algumas pessoas, quando se aproximam, no fundo, lá dentro estão rezando: eu não vejo a hora de acabar esse encontro, porque esta pessoa não é aconchegante. Quanto tempo você tem reservado para você, para se perguntar e se avaliar se você tem sido aconchegante como Cristo? Pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade eucarística, mesmo em tempos de pandemia, em que somos privados da comunhão. Somos aconselhados nesses tempos em fazer a comunhão espiritual. Jesus, que se dá a nós pela palavra e espiritualmente na Eucaristia, não é Ele que se muda em nós, nós é que deveríamos nos mudar nele, nos transformarmos nele. E se Ele é aconchego e aconchegante, a prova de que de verdade valorizamos a Eucaristia é sendo aconchegante. Termino essa humilde reflexão pegando carona num pensamento de Ana Giacomo, que, a meu ver, ela conseguiu descrever perfeitamente, sem intenção, a imagem que hoje celebramos, a imagem do Cristo bom pastor. Aconchegante é o lugar onde o coração descansa, onde o afeto é certo, onde os olhos sorriem, onde somos nós mesmos, onde o medo não entra. Aconchegante é o lugar onde a intimidade prevalece, onde a maldade não tem vez, onde a paz floresce, onde a voz é livre, onde o silêncio é encontro, onde a amizade existe. Aconchegante é o lugar onde a vida gosta de estar. Jesus é tudo isso e espera que nós sejamos também tudo isso. Leveza no jeito de falar, menos acidez, menos aspereza,
mais doçura, mais cuidado, mais sensibilidade, mais aconchego. Por isso que comecei com aquela versão do Salmo 22. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará, nada de verdade, se me conduzisse. É o grito do povo de seu tempo, explorado pelos dirigentes. Conseguem ouvir a voz verdadeira e vão atrás, ao ponto de dizer: nada nos faltará se nos conduzisse. Vamos terminar do jeito que começamos? Feche os seus olhos. Pense, ouvindo novamente o que direi, que pessoas são assim na sua vida. E para quem de verdade você é assim. E se o número for muito pequeno, é sinal de que está na hora de recordar a dinâmica da Eucaristia. A Eucaristia não é amuleto. A Eucaristia é dinâmica, é compromisso. Eu comungo para ser igual ao Cristo. E se eu não for igual a Cristo, estarei comungando a minha própria condenação. Não é o Cristo que se muda em mim, eu, que ao comungar dele, devo me tornar nele. Feche os olhos, e enquanto eu vou dizendo novamente o pensamento de Ana Diácono, tente trazer na mente e no coração que pessoas são assim para você, e para quem você é desse jeito, aconchegante. Aconchegante é o lugar onde o coração descansa, onde o afeto é certo, onde os olhos sorriem, onde somos nós mesmos, onde o medo não entra. Aconchegante é o lugar onde a intimidade prevalece, onde a maldade não tem vez, onde a paz floresce, onde a voz é livre, onde o silêncio é encontro, onde a amizade existe. Aconchegante é o lugar onde a vida gosta de estar. Eu te desafio, depois dessa celebração, a pegar os seus meios de comunicação e mandar uma mensagem para as pessoas que são aconchegantes na sua vida. Agradeça enquanto elas ainda estão vivas. E agradeça a Deus se você chegou à conclusão que tem sido aconchegante. Mas se a sua conclusão foi que você não tem sido aconchegante, feche os olhos, abra e perceba que ainda dá tempo, porque você conseguiu abrir os olhos. Sinal de chance, sinal de agora, sinal de que ainda dá tempo de ser o que é possível ser no Cristo, pelo Cristo e para o Cristo. Sensibilidade e aconchego sempre. Isso significa ser bom pastor. Isso significa ter o Cristo bom pastor. Isso significa copiar o Cristo, sendo nós bons pastores, todos, por força do batismo, todos no meio do mundo, sem exceção e sem transferir a responsabilidade que é de todos. Aconchegante é o lugar onde a vida gosta de estar. Pare de ouvir as vozes que só te colocam para baixo. E pare também de acreditar naquilo que você escuta, que só te deixa lá embaixo, não te deixa crescer. Assuma a vitória de ter o Cristo como bom pastor, dizendo: deixe-me cuidar de você, deixe-me ser o seu colo, o seu aconchego sempre. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltarás se me conduzis. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltarás se me conduzis. Como eu sou um pouco atrevido,
Desculpem-me o puxão de orelha indireto. Você procura aconchego de verdade? O texto da Ana Diácono nos ajuda a perceber o que de verdade é aconchego, entendendo o evangelho de hoje. Você tem na mente de verdade o que é aconchegante, aconchego? Quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra. E quem fica mendigando as vozes que só colocam para baixo, ainda não entendeu o que de verdade é aconchego e aconchegante. Fica dando murro ponta de faca, fica tentando e tentando naquilo que nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir aconchego no lugar errado. Que esta Eucaristia nos ajude a renovar no Cristo o nosso aconchego, para sermos como Ele, aconchegantes, o lugar onde a vida gosta de estar.